A Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, completou no mês de maio 70 anos. Eu acho que isso é um marco histórico, porque lá atrás era a união de diversas faculdades sob a tutela do governo. Hoje, uma instituição que segue dando muito orgulho para os capixabas. E é por isso que hoje eu recebo o professor José Cirilo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Ó, deixa eu só apresentar. O professor é coordenador do programa de pós-graduação em artes e colunista do nosso portal ES Hoje, todas as terças-feiras às 10 horas. O mestre em educação também. Tem coluna nova, sempre trazendo o que eu falei para ele antes da gente começar a gravar. Para mim, uma aula de história, cultura e turismo. É muito bonita, é muito interessante, é muito. Ela ensina muito e eu convido a você a entrar no nosso site shoje.com.br e acompanhar. Todas as terças, às 10 horas, é atualizada. Aliás, eu aproveito também para te pedir para curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal de ES Hoje. Agora vamos falar sobre os 70 anos da UFES. Professor, na sua avaliação, a UFES ela representa educação, resistência e realização de sonhos? Acho que é exatamente isso. A UFES, no Espírito Santo, ela é a única universidade federal que nós temos, né? Acho que mais recentemente o IFES mudou um pouco o percurso da escola técnica no Brasil e se federalizou no sentido de também fornecer alguns cursos superiores, né? Mas, tradicionalmente, a UFES é o que sempre ocupou esse espaço, né? Que é fundamental para que a gente possa produzir conhecimento e tecnologia no nosso estado. Né? Sem isso, o que a gente via antes era os nossos talentos saindo para outros estados, para outras universidades, e muitas vezes não voltando. Né? Então, a UFES foi um instrumento, inclusive, de fixação desses profissionais qualificados no nosso estado e, automaticamente, de desenvolvimento do estado ao longo desses anos. E são 70 anos mesmo? Ou a instituição dessa união de faculdades que faz 70 anos? Pode explicar para a gente? Acho que a própria UFES, no site dela, quando ela lança o selo 70 anos UFES, mas no próprio site ela esclarece que em 54, quer dizer, 70 anos atrás, em 54, é a universidade no Espírito Santo, que era sob tutela do governo do Estado. Então, o governador Jones ele cria a Universidade Estadual do Espírito Santo, né? E depois, no final do governo do Juscelino Kubitschek, por esforço da sociedade, dos políticos capixabas, a gente consegue que o Juscelino Kubitschek assine a criação, então, da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, a Universidade Federal do Espírito Santo ela começa exatamente em 61, ela vai se estruturando nos anos seguintes e nos anos 70, no início dos anos 70, é que ela, de fato, decola como universidade mesmo, reunindo uma série de faculdades que estavam isoladas no Estado. E o senhor está lá dentro desde quando? Formou por lá? Como é que é a sua história com a UFES? E o que viu, vivenciou de lutas dessas 7 décadas? Eu vim de Minas para cá, né? Eu fiz a minha graduação é em artes no final da década de 80 em Minas. E em 92 eu vim para cá. Né? Então, eu estou aqui há 32 anos. Né? E toda a minha carreira como artista, como pesquisador, como professor, ela é no Espírito Santo. Então, eu me sinto né, pertencendo a esse estado. Então, eu sempre falo do Espírito Santo como o nosso estado, como o meu estado, minha casa, porque toda a minha estrutura está aqui. Né? E eu fico brincando com meus colegas que eu sou jurássico, né? Porque eu já sou decano no meu departamento. E isso permitiu ver ao longo desses 32 anos muito dessa evolução da UFES, né? De processo. Eu estou na área das humanidades, na área de artes especificamente, né? Que não é. Nesse país, a lógica que a gente tem de educação nesse país, as humanidades não é a prioridade. Né? Então, eu vi muito do sucateamento da universidade, em especial ao longo dos anos 90, que até foi uma decepção da gente, porque a gente tinha um presidente que era professor universitário. Então, nós tínhamos uma expectativa no governo FHC de que nós teríamos um investimento na universidade. E a gente viu exatamente o contrário, um sucateamento. Né? Então, nós passamos por um período muito ruim até o início dos anos 2000, né? Quando a universidade começou a ter um novo investimento, né? E em 2010, quando esse investimento por parte do governo federal permitiu que a gente atualizasse de fato muito dos equipamentos, muito dos prédios e ampliasse os cursos e ampliasse o acesso à universidade. Né? Eu vi também a gente no Centro de Artes, a gente partir de
12, 13 projetos de iniciação científica. O que é iniciação científica? É quando um professor pesquisador, ele tem 2, 3, às vezes 4 alunos que estão começando, na graduação, que estão começando a fazer pesquisa. Então, isso era muito pouco no Centro de Artes, para um momento agora que a gente tem vários professores fazendo pesquisa e vários alunos da iniciação científica. Eu acho que, de um certo modo, o programa de pós-graduação em artes também ajuda isso, porque você tem uma perspectiva para além da graduação, né? Então, o senhor falou do sucateamento vivido e a decepção com o governo FHC, mas também falou de vitórias, né? Porque, querendo ou não, essa iniciação, ter mais, aumentar, isso é muito positivo. É porque isso aumenta a pesquisa, né? E eu falo que é automático isso em qualquer área, né? Se você aumenta a demanda de pesquisa, você aumenta a demanda também de investimento, né? Então, acho que finalmente a gente está entendendo isso. A UFES entendeu isso há alguns anos atrás. A gente vem de 3 pró-reitores de pesquisa, por exemplo, né? Desde o professor Emerick, passando pelo professor Neival, agora com o professor Valdemar, que investiram pesadamente na ampliação dos cursos de pós-graduação da UFES, né? Então, de 2006 para cá, houve um investimento muito grande na pesquisa, na estruturação da universidade e nos cursos. Então, isso fez uma diferença muito grande, né? Eu queria falar um pouquinho, eu vou falar sobre o painel, mas eu vou deixar um pouquinho mais para frente, que é a sua área, né, da área de artes. Mas antes eu queria perguntar sobre a relação que a Universidade Federal do Espírito Santo, todos os cursos, tudo que acontece ali dentro, da relação com a sociedade, da importância da questão social de uma universidade federal, a nossa única universidade no Espírito Santo, de como é importante que a sociedade, de alguma maneira, encontre ali apoio para diversas áreas, seja para atendimentos odontológicos, seja para atendimento psicológico, jurídico. Qual a importância disso, né? Eu fui pró-reitor de extensão, né, de 2008 a 2014. E eu pude ver, nesse período, o quanto a gente conseguiu aproximar, de fato, a universidade da sociedade. Porque, embora a gente tivesse projetos antigos, como o que trata a questão, em uma parceria com o Estado do Espírito Santo, câncer de pele nos pomeranos, que é um projeto antiguíssimo da universidade, né? O IOUFES, o atendimento odontológico às comunidades, a gente tem alguns projetos, né, que são antigos, mas entre 2008 e 2014 a gente teve um avanço muito grande dessas ações e eu fico sempre brincando, a extensão universitária, que é exatamente esse pilar da universidade, que faz essa mediação com a comunidade, ela tomou uma outra dimensão a partir daquele momento e eu fico sempre brincando que a extensão, que era o patinho feio, né, da universidade, ela se tornou o cisne da universidade na medida em que se fez entender que, de fato, o mundo acadêmico ele não pode se distanciar Perfeito. da sociedade civil. Né? A gente tem que ter uma relação de proximidade. E eu ficava brincando, né, que a UFES antigamente tinha aquela cortina daquelas árvores grandes que separavam a Fernando Ferrari de dentro da UFES, e eu ficava brincando que aquilo era um muro branco. Um muro branco em que sentido? A população, de um modo geral, né, tinha receios de entrar na universidade, né? Porque aquilo parecia uma coisa inatingível. Isso é uma das coisas que mudou muito de meados dos anos 2000 para cá, né? Acho que houve uma política cultural por parte do governo federal no sentido de incentivar que as pessoas podiam ter acesso às universidades. Houve uma série de políticas de inserção da comunidade, principalmente as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social, de entender que elas podem acessar a universidade, né? É lógico que isso não é uma coisa simples, assim, não basta você colocar essas pessoas para dentro da universidade. Você tem que dar condições que elas sigam. Sim. Né? E isso, por exemplo, é uma das coisas que eu sinto muito nessa gestão que está entrando agora. Sinto muito no bom sentido, porque a proposta do professor Eustáquio e a professora Sônia reforça muito esse trabalho da assistência estudantil, do acompanhamento desse grupo dentro da universidade. O que, de certo modo, eu posso te dizer que eu vejo isso como, de fato, uma coisa que vai refletir em médio prazo no desenvolvimento do Espírito Santo, porque são meninos, meninas de origem popular rompendo a barreira e acreditando no sonho de que eles podem ter um curso superior. E eu acho também interessante porque a gente, querendo ou não, dentro da universidade, a gente está
formando cidadãos, né? Tem muita gente que entrou na Universidade Federal do Espírito Santo. Na minha época, eu estou fazendo 42 anos, na época que eu fui fazer, porque minha época era vestibular ainda, e passar na UFES era um nível superior, Sim. era um nível, uma coisa fora do normal. Você era a pessoa mais inteligente, enfim. Mas isso precisava de recursos para estar ali. Sim, sim. Hoje, a gente vê que, graças a Deus, a gente tem as cotas, graças a Deus, a gente tem alguns recursos que possibilita outras pessoas de todas as classes, outras pessoas não, permitir que todas as classes tenham oportunidade de adentrar a Universidade Federal e também que quem está se formando ali tenha acesso a pessoas completamente diferentes delas, Sim. realidades completamente diferentes. E quando você participa da assistência à sociedade, você se depara com o que você vai viver na vida profissional. Sim, isso é importante que você está dizendo. Eu tinha um grupo de pesquisa e extensão, que era um grupo PET, né, que nós desenvolvemos durante 8 anos um trabalho com a comunidade quilombola de Araçatiba. E a maioria dos meninos do grupo eram meninos que eram cotistas na universidade. E a UFES fez uma opção pela cota social, né? Acho que até pela diversidade étnica do Espírito Santo, pela característica da nossa formação, essa seria a cota de fato mais que atendesse mais à realidade do Espírito Santo. Mas uma coisa que me impressionava era que, em alguns momentos, quando não tinha... no período de férias, que aí a GV Bus não aceita o passe escolar, eu tinha alunos que simplesmente não conseguiam vir trabalhar porque eles não tinham dinheiro para pagar o ônibus. Sabe? Isso era uma coisa muito estranha, no sentido que é uma realidade que você não está enfrentando ela todo dia, então você não pensa nela. Né? Se o restaurante universitário não funciona, tem gente que fica sem comida, sem refeição. Então, isso não é uma situação simples, essas coisas têm que ser enfrentadas de frente. Né? Então, volto a dizer que eu acho muito interessante as questões que a professora Sônia colocou na entrevista dela na coluna. Né? Essas ações afirmativas, elas precisam ser estruturadas para garantir não só o acesso, né, mas essa permanência do aluno dentro da universidade, para que ele efetivamente se forme e possa ter a possibilidade de fazer uma transformação, não só na sua vida, mas no seu entorno. Porque o aluno, ele não é o aluno só no período da aula, né? Não. Ele é um aluno que está enquanto ele estiver dentro da instituição. E eu queria também aproveitar e puxar pelo gancho da parceria, universidade, governos, empresas, o quanto que isso vem crescendo, né? Tem muitos projetos desenvolvidos na UFES em parceria com empresas privadas, trazendo resultados maravilhosos. Essa é aquela questão, falo que é nevrálgica na universidade, acho que a Universidade Federal, de um modo geral, não especificamente só a UFES, né, ela está passando por um momento, né, em que nós, professores, técnicos, né, em educação, né, nós, servidores da universidade, e mesmo os alunos, nós temos que entender que o modelo de universidade da década de 60, ele não se sustenta mais hoje. Não. Né? Então, a gente tem assim, evidências muito claras dentro da universidade de que centros, departamentos, grupos de pesquisa que estão conseguindo destaque nacional, regional e internacional, eles estão exatamente vindo de apoio com outras formas de financiamento das pesquisas. Né? Na área das humanidades, a gente conta muito com os editais públicos, e aí a FAPES, no Espírito Santo, tem sido um marco, né, nesse sentido do fomento. Mas outras áreas, né, como as engenharias, como a química, e especificamente depois da questão do pré-sal, do petróleo denso no Espírito Santo, o apoio da Petrobras, por exemplo, o apoio de outras empresas, tem sido fundamental para o desenvolvimento daquele projeto, mas essas parcerias, né, pela própria estrutura da universidade, o recurso que entra, ele tem um percentual que vai para a universidade para todos os projetos, um percentual que vai para o desenvolvimento do centro, onde aquele projeto está ligado, e um percentual, quando é projeto de extensão, que vai para a extensão para investir em outros projetos de extensão. Então, é preciso entender que essas parcerias, elas não são boas só para quem diretamente está ligado com elas. Elas beneficiam a universidade como um todo. Perfeito. Né? E isso é uma questão que a gente está com uma expectativa muito grande dessa gestão do professor Eustáquio, porque o professor Eustáquio é um desses pesquisadores, ele é pesquisador 1C do CNPq, né? Então ele é um pesquisador de alto nível do CNPq, que trabalha com algumas parcerias
parcerias, né, com o setor privado, e que ele tem esse entendimento de que a universidade precisa dessa transformação. Ela precisa entender que ela não consegue mais existir só como repasse do governo, porque esse repasse do governo só tem mantido, no máximo, as despesas de custeio. Né? Que custeio, só para o entendimento de todo mundo, são as despesas de folha de pagamento, de água, luz, são despesas de sustentação. Se a gente depender do recurso público federal, a gente não tem investimento, a gente não tem desenvolvimento dentro da universidade. Mas a universidade só vai existir. Só vai existir. Mas não vai viver. Mas não não vai é viver. isso? Exatamente. Professor, vamos falar da área de artes? Uhum. Ele fez uma coluna também esses dias, há semanas atrás, muito maravilhosa, que eu não imaginava. Mas aquele painel que todo mundo passa pela Avenida Fernando Ferrari e vê, é um painel também marcante. Ele, assim, tem 70 anos também? Não, ele é de 74. Né? Ele foi construído em 74 pelo professor Rafael Samu, que foi um dos fundadores do Centro de Artes. Ele foi o primeiro diretor do Centro de Artes e constituiu o primeiro conselho universitário da UFES, né, em 71. E aquele painel foi uma encomenda do reitor, né? A gente tem a documentação que mostra as cartas de convite, tudo, para que tivesse... o campus estava em construção ainda, né? Aquele é um dos primeiros prédios, para que tivesse uma marca da UFES ali. Né? Então, o SAMU faz aquele projeto, né? E é um projeto que tem participação estudantil nele, tem participação de auxiliares técnicos da universidade. Então, é um painel muito coletivo, assim, é muito interessante a produção dele. Né? Fala um pouquinho, porque na coluna, quem quiser aprofundar, é eshoje.com.br. O professor José Cirilo, ele fala de cada etapa, porque às vezes você passa e só tem aquele símbolo, que é símbolo fortíssimo, mas cada parte ali tem um significado. Você consegue falar pra gente? Porque quem está olhando ele direto, você vê uma coisa que vai de uma cena de gibi, do Flash Gordon, né, até o outro extremo, que é a marca da UFES. Você falou do vestibular, tem um cartãozinho perfurado lá, né, que acho que é a questão toda da informatização, da tecnologia, que está ligada à universidade, tecnologia de ponta nos anos 70, que está ligado à universidade. E eu venho, o meu doutorado é em semiótica, então eu venho dessa leitura de imagem. E eu comecei a fazer uma leitura da imagem e comecei a perceber uma coisa muito interessante, que assim, se eu estou de frente para o painel, tudo que está à direita do painel se refere ao universo militar. A corrida aeroespacial, né? o Neil Armstrong, a Apollo 11, o próprio Flash Gordon, que é um gibi de um filho de um milionário norte-americano que resolve sair numa saga espacial para conquistar o universo. Então, toda essa parte da direita está ligada à questão militar. E toda a parte da esquerda, né, ela começa a contar uma outra história. Né? A parte central do painel, que representa a ciência, né, o microscópio, essa coisa da ciência, quem está no microscópio é um jovem homem de cabelo comprido. Isso é a antítese da imagem de cientista na década de 70, que é Albert Einstein. Né? Então, é um senhor, aquela ideia de que o conhecimento está na mão dos mais velhos. O SAMU coloca o conhecimento na mão do jovem, homem de cabelo comprido, na década de 70, durante o regime militar. E aí, na sequência do painel, indo para a esquerda dele, para a extrema esquerda, você tem um grupo de jovens, todos de calça jeans e camiseta, que também é um símbolo, desde os anos 50, de rebeldia da juventude, homens e mulheres, homens também de cabelos compridos, nenhum olhando para a direita do painel, todos olhando para o fundo ou para a esquerda, e na extrema esquerda você tem o símbolo da UFES e o símbolo da tecnologia, que é o que fecha o painel. Então, assim, numa analogia muito clara, a gente tem uma direita militar e uma esquerda jovem e universitária. E se a gente pensa onde está a resistência ao regime militar nos anos 60 e 70, está exatamente nesse circuito. Né? Então, eu tento escrever um pouco sobre como aquele painel... Eu fico louco para entender como é que ele passou pela censura, pelo crivo da censura militar, porque ele tem uma crítica muito explícita a isso. Aí, na época, eu conversei com o Samu e a Jerusa, que é a esposa dele, sobre isso. Aí o Samu falou assim, não, eu não tinha essa intenção, não. Eu era da UNE. Né? União?
União Nacional dos Nacional dos Estudantes. Estudantes. O foco principal de resistência à ditadura militar. Eu era da UNE, mas eu não tinha nenhuma intenção disso. Como se fosse possível alguém da UNE não estar ligado a isso. E aí, mais interessante, inclusive, esse jovem do meio, né? O Samu me disse assim, não, eu perguntei, né? Não, esse era um menino que estava passando, assim, eu achei interessante a figura dele, chamei, a gente fotografou, eu fiz. Esse menino era um estudante de engenharia, né? E aí eu fui estudar UNE, final dos anos 60, né, esse movimento que o SAMU teve lá, e o que provoca, e o SAMU participou como é que chama? Dos 100 mil, né? Revolta dos 100 mil, não, esqueci o nome do movimento, que é um movimento estudantil em Rio e São Paulo, ocasionado pela o regime militar invade o Calabouço, que é um restaurante de estudantes no Rio de Janeiro, né? E nesse conflito eles assassinam um jovem estudante que tinha vindo do Pará para estudar engenharia. Olha que Imagina. coincidência, mas isso provoca essa revolta dos 100 mil, né? Que esse movimento é histórico de resistência à ditadura militar, e, coincidentemente, o SAMU escolhe um menino da engenharia para ocupar esse lugar do conhecimento. Você percebe que, assim, para quem vem da UNE, é muita coincidência? Pode ser coincidência, pode ser que ele hoje não consiga imaginar desta maneira tão preparada, tão elaborada, mas que aquele sentimento provavelmente estava ali. O meu doutorado, como eu te falei, foi em semiótica, mas especificamente em estudo do processo de criação. Então, eu tive uma formação para trabalhar o que a gente chama de tendências e intencionalidades num processo de criação. E, necessariamente, o artista não tem consciência Isso aí. do que ele está colocando no papel, né? Tanto que eu trabalho atualmente com uma ideia de que a cultura é um documento de processo. Então, se eu leio a cultura em que aquele sujeito, aquele artista está inserido, eu sou capaz de entender influências que ele tem, mesmo que ele não tenha consciência disso. Perfeito. Né? Então, mesmo que o SAMU não tivesse a intenção explícita de fazer uma crítica à ditadura militar, como ele posiciona e como ele faz as escolhas das formas, ele acaba fazendo isso. Né? No momento em que a estrela, desde os anos 50, a estrela ícone do jovem militar é o Elvis Presley, aquele cabelinho todo cortadinho, baixinho. Eu era criança na década de 70 e aquele corte militar que ficava todo raspadinho, tupetinho, era qualquer luxo. Aquilo era o imaginário masculino. Né? É nesse momento desse imaginário, ele escolhe um homem de cabelo comprido, ele escolhe todos os homens de cabelo comprido. Né? E uma outra questão, todos os jovens estão descalços com a calça um pouco acima da canela. Esse é o imaginário que o Portinari usava para falar do trabalhador. Entendi. Percebe? Então, ele é influenciado por uma série de como coisas. o senhor estudou, né, e vive esse estudo, eu acho que, quando eu olho o painel, eu consigo imaginar que ali eu que entrei, né? Eu acabei de entrar para a Universidade Federal do Espírito Santo. Ali eu vou ganhar o mundo. Aquele painel, ele me mostra muito isso. Na construção, talvez não tenha, mas eu acho que cada pessoa ela pode, de alguma maneira, ver essa resistência nesse imponente painel. Então, ali as pessoas ganham o mundo, ali as pessoas resistem, ali as pessoas existem e se desenvolvem. E transforma a sociedade e se transforma a partir da universidade, que é o que fecha o painel propriamente dito. Né? É uma obra muito interessante. A nossa conversa poderia ir mais, mas a gente está acabando nosso tempo. Eu só queria pedir para o senhor sucintamente me dizer, vamos ter na sua coluna muito os nossos... as nossas não diria painéis, né? As nossas esculturas, os nossos espaços culturais, nossos espaços de arte, vamos encontrar muita história deles e a importância deles para o Estado do Espírito Santo? Não, certamente, viu? Porque meu grupo de pesquisa, a gente tem trabalhado desde 2011 especificamente, a gente trabalha basicamente só com história da arte no Espírito Santo. Perfeito. Né? Não que a gente não discuta outras questões, mas as outras questões elas só são importantes na medida que elas têm algum tipo de impacto ou de diálogo que possa ter com o trabalho que a gente faz no Espírito Santo. Porque eu digo que se nós não falarmos do Espírito Santo, ninguém vai falar. Ninguém vai falar. Tá? A gente que tem que falar. Eu falo que a gente tem que ser como galinha, a gente tem que cacarejar o que nós temos, né? A gente tem que dar visibilidade. E a gente tem, então, desde 2011, feito um levantamento dos monumentos nos 78 municípios. Esses monumentos eles são mais do que escultura ou painéis. Eles são a identidade, eles são a história do Espírito Santo.
né? Então, a partir de cada um desses monumentos, quando eu trago os monumentos, a gente traz um pouco dessa história, né? Só assim, a gente está finalizando agora, por exemplo, Débora, acho que até se você for ao laboratório, você vai poder conhecer, um tabuleiro de xadrez, né, em que todas as peças do xadrez são monumentos do Espírito Santo, mas são monumentos que refletem a formação étnico-racial do Espírito Santo. Nossa. A nossa rainha é a Dona Domingas, né, que lá no centro, uma Lá mulher no negra. centro, que fica embaixo do Palácio Exato, da Anchieta. escada, que é a única Carregando escultura de aquela, mulher negra no Espírito Santo. Né? carregando aquela trouxa nas Trouxa, costas. exato. O nosso rei é o índio botocudo, é a representação da etnia indígena do Nilson Camisão, que é uma escultura de Linhares. Né? O nosso bispo é o Dom Alonso, de origem italiana, em Baixo Guandu. A nossa torre é o monumento à colonização espanhola. Então, assim, cada uma das peças fala não só da sua própria história, mas fala da história da formação do Espírito Santo. Perfeito. Porque o xadrez é um jogo de tabuleiro, é um jogo de defesa de território. E a gente entende que o que nós estamos fazendo com os monumentos, e até com a própria coluna, é uma defesa do nosso território capixaba. É isso mesmo. Olha, eu convido vocês novamente, todas as terças-feiras, às 10 horas, tem coluna novinha do professor. Agradeço muito. Eu tenho certeza que vocês vão se deliciar e aprender muito com os textos do professor. Ele traz fotos, ele traz textos longos, explicativos. Vocês vão gostar muito. E eu espero vocês novamente, terça-feira que vem, aqui no Entrevistas. Muito obrigada, professor. Obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Para você que foi comigo até agora, ficou conosco até agora, eu te espero semana que vem. Até lá.